A santa paz de Deus, vamos ler com a ajuda de Deus e a orientação do Espírito Santo, no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 1. Irmãos amados, tenho algo muito importante para compartilhar. Antes de continuarmos, os canais que anunciam a palavra de Deus estão sendo duramente perseguidos e até derrubados. Isso nos entristece, mas não nos faz parar. Por isso, peço humildemente, inscreva-se, ative o sininho, curta e compartilhe, com pelo menos 3 pessoas. Assim, o YouTube entende que o canal é sério e relevante para nossas vidas e para quem nos assiste. Vamos juntos manter viva essa obra de evangelização. Que o Senhor recompense cada gesto de apoio. Deus abençoe. Agora, vamos à leitura da Santa Palavra. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada a Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou então Satanás em Judas, por sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. E foi, e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães, de como lhe o entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou, e buscava oportunidade para lhe o entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrares na cidade, encontrar-vos-á um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes dissera, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padece, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo. A mesa, e na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. E houve entre eles também contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? E quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu pai Mo destinou, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro,
que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforge, ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Disse-lhes, pois: mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma, porque vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: basta. E saindo foi como costumava para o monte das oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra. E pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, e vindo para os seus discípulos, achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Estando ele ainda a falar, eis que chegou uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante deles, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz-o Filho do homem. E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes, e capitães do templo, e anciãos que tinham ido contra ele: saístes com espadas e varapaus, como para deter um salteador. Tenho estado convosco todos os dias no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Mas como certa criada o viu assentado ao fogo, e pondo os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém, ele o negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu também és deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois é Galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E Pedro, saindo para fora, chorou amargamente. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o. E vendando-o, feriam-no no rosto. E perguntavam-lhe, dizendo: profetiza, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que amanheceu, os anciãos do povo, os principais dos sacerdotes e os escribas se ajuntaram e o conduziram ao seu concílio, dizendo: és tu o Cristo? Dizendo-lo, ele replicou: se vô-lo disser, não o crereis. E também, se vos perguntar, não me respondereis nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Disseram todos: logo tu és o Filho de Deus? E ele lhes disse: vós dizeis que eu sou. Então disseram: que necessidade temos mais de testemunho? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca. O cordeiro se oferece, o traidor se levanta,
e a redenção se aproxima. Oh, irmãos, capítulo 22 do Evangelho de Lucas é um dos mais profundos e dolorosos relatos das Escrituras. Aqui a sombra da cruz começa a se alongar. O céu começa a escurecer. O Salvador começa a ser entregue. Este é o capítulo em que o Cordeiro de Deus é separado para o sacrifício. É onde a traição se assenta à mesa com o amor. É onde a dor caminha lado a lado com o plano eterno de redenção. Veja o início do texto. A festa dos pães asmos se aproxima. A Páscoa, o memorial da libertação do Egito, está diante do povo. Mas enquanto todos pensam no Cordeiro Pascal, o verdadeiro Cordeiro Jesus prepara-se para ser imolado. E então Satanás entra em Judas. Sim, ele se infiltra no coração de um dos 12. Oh, que dor, irmãos! Um dos que comeram do pão, ouviram os ensinos, viram os milagres. Agora vende o mestre por moedas. Isso nos ensina que a presença de Jesus não garante fidelidade se o coração estiver aberto ao inimigo. É preciso vigiar, é preciso orar, é preciso se manter puro, mesmo entre os que seguem a Jesus. E quando chega o momento da ceia, Jesus diz: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padece. Oh, que amor incompreensível! Ele sabe que vai sofrer. Ele sabe que será traído, mas ele deseja estar com os discípulos. Naquela ceia, ele parte o pão. Ele entrega o cálice. Ele institui a nova aliança. Ali não há mais apenas pão sem fermento. Há corpo partido. Há sangue derramado. Há perdão liberado. E ele diz: fazei isto em memória de mim. Não como um simples ritual, mas como um memorial de sangue, de entrega, de renúncia, de amor até o fim. Ah, que Cristo é esse? Que amor é esse? Que sacrifício é esse que não pede justiça, mas oferece misericórdia? E enquanto ele entrega sua carne em forma de pão, Judas entrega Jesus em forma de traição. Que contraste! O céu se oferece. O inferno se insinua. O Redentor reparte vida. O traidor planeja a morte. Mas mesmo assim o Salvador não recua. Porque nada vai impedir a cruz. Nada vai deter a salvação. Nada vai frustrar o plano eterno do Pai. Diz ora Jesus sua sangue e o céu se comove. Ó irmãos amados, agora o texto nos conduz ao Monte das Oliveiras. Depois da ceia, depois da entrega, depois dos ensinos, Jesus vai orar. Sim, o próprio Filho de Deus, diante da maior dor da história, vai aos pés do Pai. E ele diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Mas não se faça a minha vontade, e sim a tua. Esse é o clímax da submissão. É a oração mais angustiante das Escrituras. É o grito da alma que sofre, mas ainda assim escolhe obedecer. E ele sua sangue. Sim, gotas vermelhas escorrem de sua fronte. A dor é tão intensa que o corpo se rompe. A alma se contorce. O espírito se curva. E um anjo do céu vem fortalecê-lo. Que cena é essa? O Filho de Deus, o Rei da Glória, o Criador do Universo, recebe conforto de um anjo. Sabe o que isso nos mostra? Que mesmo os filhos obedientes precisam de força do céu. Que mesmo os que amam o Pai podem passar por agonia, mas que o céu nunca nos deixa sozinhos. E ele volta aos discípulos e os encontra dormindo. Eles que haviam prometido fidelidade, eles que juraram jamais abandoná-lo, dormem. Estavam tristes, cansados, talvez confusos. Mas Jesus os desperta e diz: orai para que não entreis em tentação. Essa palavra também é para nós. Vigiai. Orai, buscai força do alto, porque a tentação virá, a hora da dor virá, e só quem está de joelhos permanecerá de pé. A prisão, a negação e o olhar que transforma, o arrependido. Irmãos, a hora chegou. Jesus está no jardim. Judas se aproxima com uma multidão armada.
e com um beijo, um gesto de carinho, entrega o Filho do Homem. Mas Jesus, com dor na alma, pergunta: com um beijo, traz o Filho do Homem? Oh, que golpe cruel! Que dor insuportável deve ter atravessado o coração do Salvador. Mas ele se entrega, voluntariamente, sem resistência, com mansidão. Ele cura a orelha de um soldado, mostrando que até no momento da prisão ele continua amando. E então o levam. Pedro segue de longe, tenta acompanhar. Mas quando é confrontado, nega 3 vezes. Nega o mestre, nega o amigo, nega o Redentor. E quando o galo canta, Jesus olha para ele. Esse olhar não foi de condenação, não foi de desprezo, foi de misericórdia. Foi um chamado ao arrependimento. E Pedro chora amargamente. Sabe por quê? Porque quem nega com os lábios, mas é tocado pelo olhar do Salvador, ainda tem chance de se levantar. Esse olhar está sobre você agora. Mesmo se você caiu, mesmo se falhou, mesmo se traiu com palavras, atitudes ou omissões, Jesus te olha, Jesus te chama, Jesus ainda te quer. Então os homens zombam dele, cospem, batem, vendam seus olhos, blasfemam, mas Jesus permanece firme, calado, como ovelha muda perante os que a tosquiam. E quando perguntam se ele é o Cristo, ele responde: desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Ou seja, podem zombar, podem bater, podem crucificar, mas a glória virá, o trono virá, o céu se abrirá, e o Cristo ressuscitado reinará para sempre. Aleluia! Essa é a palavra. Deus seja sempre louvado.